Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. A nossa aula dessa semana será a nossa aula gravada, né? Como sempre. E aí a professora vai trabalhar com vocês o ciclo da água. Mas, para falar sobre o ciclo da água, eu preciso mostrar para vocês um vídeo bem interessante, que é um vídeo mais crítico sobre esse ciclo. Nós sabemos que a água, ela vai, evapora e depois vem em forma de precipitação. Então, há um ciclo, vai e volta, certo? Mas nós sabemos que devido a desmatamento, queimadas, o nosso ciclo de água está se tornando cada vez mais menor. Ou seja, não é que chove menos, não é que as chuvas estão caindo em lugares, não nos mananciais, nos rios, mas sim sempre nas cidades, né? E não abastece esses mananciais. Então, primeiramente, eu vou passar um vídeo para vocês acompanharem a explicação por meio de desenho, tá? Então, eu quero que vocês assistam direitinho. O nosso conteúdo, ele está na página da apostila, certo? Nós vamos falar sobre o ciclo hidrológico, tá? Está na página 39 da apostila, ok? 39 e 40, né, que vai falar sobre as bacias hidrográficas. Nós estudamos sobre os rios voadores, né? Os rios voadores são as grandes massas de ar que se formam na Amazônia, certo? E essas massas de ar, elas são muito importantes porque elas levam chuva por todo o nosso país. E elas se encontram com as massas de ar do sul, provocando chuvas na nossa região. Mas o que está acontecendo é que esses rios voadores que estão no alto da troposfera não estão conseguindo chegar. Como vocês sabem, vocês estão assistindo as grandes queimadas na região centro-oeste. E essas queimadas não deixam com que essas massas de ar cheguem até a nossa região. Então, o que está acontecendo? Essas massas de ar, que são chamadas de rios voadores, porque tem muita água, devido à grande evaporação da região da Amazônia, elas estão indo para outras direções, certo? Indo para o oceano, indo para o Nordeste, algumas áreas do Nordeste, que também são importantes. Mas aí, o que acontece com tudo isso? Com queimadas, com a falta de chuva, as temperaturas aumentam, né? Por quê? Quando se queima, se tem queimada, tem uma grande quantidade de emissão de gás carbônico. E nós aprendemos que na região um pouco acima da troposfera, né, entre a troposfera e a estratosfera, nós vimos que existe ali a camada do gás estufa, que nos mantém aquecido. Então, o sol reflete e vai. Quando ele vai, ele deixa uma quantidade de calor para manter a Terra aquecida. Então, esse gás, ele tem uma quantidade certa, tá? Mas acontece que nós estamos queimando as florestas e estamos emitindo carbono o tempo todo, certo? E esse carbono aumenta o gás estufa, ou seja, a Terra fica mais quente, certo? Então, vocês vão assistir agora uma videoaula, não uma videoaula de professor, mas, assim, desenhos explicativos do que acontece,
certo? É bem bacana, escolhi por ser bacana e fácil para vocês entenderem. Olha bem, o ciclo da água e ciclo hidrológico, ação antrópica. Ação antrópica quer dizer ação humana. O homem interferindo na temperatura da Terra, o homem interferindo no ecossistema, o homem interferindo na quantidade de chuvas, né? Nós precisamos entender que as cidades, elas estão tendo ilhas de calor. O que são ilhas de calor? É o aquecimento do centro em maior quantidade do que as áreas periféricas. Então, o centro, por ter prédios, por ter asfalto, os carros que emitem o dióxido de carbono. Então, tudo isso faz com que a temperatura do centro da cidade seja mais quente do que nas áreas periféricas. No nosso caso aqui de Apucarana, o centro aqui da cidade é mais quente, por exemplo, do que na região do Jabuti, onde tem árvores, onde tem vento, né? Então, pode até ventar aqui no centro, mas o ar é muito quente. Agora há pouco eu desci e senti o quanto o ar está quente lá embaixo, tá? Porque eu moro em prédio. Então, isso é o quê? É o cimento, né? Que é aquecido, e esse aquecimento não consegue sair, tá? Então, vamos lá. Vamos assistir essa... A água. Um planeta com mais de 2/3 de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado o que está havendo com a nossa água potável. No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marinho, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas ou rios voadores partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quando transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Agora, adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica? Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração, parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo. Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como assoreamento e redução da vazão d'água. É claro que temos outros grandes problemas além do desmatamento.
Por exemplo, infelizmente ainda é uma realidade no mundo o fato de literalmente jogarmos a maior parte do nosso esgoto em rios, lagos e mares, e contaminarmos lençóis freáticos com agrotóxicos devido à infiltração da água em regiões com excesso de defensivos. Além, é claro, de usar água potável para dar descarga ou lavar a calçada. Há também o baixo aproveitamento da água da chuva em centros urbanos. A pavimentação das ruas e calçadas, principalmente quando feita com asfalto ou outros materiais não permeáveis, torna a água da chuva um problema. Isso não soa errado? Afinal, a chuva que deveria ser a solução para a falta d'água nas grandes cidades simplesmente escoa para bueiros e valas e é completamente inutilizada. Racionar água faz parte da solução, porém se não reconhecermos o grande problema que é a falta de água potável e começarmos a tratar nossos esgotos e a preservar de verdade o meio ambiente, principalmente nossas florestas, agravaremos cada vez mais a nossa situação. Pense bem. Muito bem. Essa é uma informação, né, da Secretaria do Paraná. Por quê? Porque nós, paranaenses, estamos com problemas de água, certo? Tem racionamento de água em Curitiba, tem racionamento de água em Apucarana. Nós tiramos a nossa água do rio Caviúna. O rio Caviúna nasce em Arapongas, certo? Mas, como nós temos usado em grande proporção, o rio Caviúna, ele não suporta muito tempo de seca, porque ele foi assoreado. Grande parte da região é mecanizada, tem agricultura, né? Então, os rios precisam manter as suas matas ciliares, ou seja, as matas que preservam os rios, certo? Porque a mata, ela faz sombra no rio, não permitindo que os raios solares eles penetrem na água e evapore em maior quantidade. Então, é importante que a gente mantenha essas matas ciliares, certo? Outra coisa, né, é o uso indevido, como falou nesse anúncio, tá? O uso indevido é a gente gastar água achando que nós temos, assim, grande proporção. Eu pago, eu tenho direito à água. E não é bem assim, certo? Vai chegar um momento que a gente vai ter dinheiro e não vai ter água. Então, vamos aprender a preservar. Vamos tomar banhos com menor duração. Eu sei que está calor, né? Vamos gastar menos energia, porque a nossa energia vem da água, certo? Então, você vai tomar banho, tá calor? Coloca o chuveiro mais frio, certo? Então, vamos tentar diminuir o consumo de energia e o consumo também de água exagerado, certo? Então, lavar menos calçada, eu sei que está sem chover, com poeira, não dá para ficar sem lavar calçada, mas a gente tem que entender, ou é a calçada, ou nós que bebemos essa água, certo? Então, esta é a nossa aula dessa semana. E aí eu quero que vocês, para a minha aula da semana que vem, na tarefa, façam um desenho para mim do ciclo hidrológico. Tá vendo? Caprichem, porque daí vocês vão ter que mostrar para a professora Shirley. Certo? Então, faça a explicação bonitinho. Se vocês estivessem em sala de aula, eu ia pedir para vocês fazerem esse desenho, que é muito importante, porque a gente aprende a importância desse ciclo. Lembrando que essa água de hoje, que cai hoje, é a água do período dos dinossauros. Então, vai e volta. É um ciclo, certo? Então, a gente tem que cuidar desse ciclo, para que ele não se acabe, tá? Então, fiquem com Deus e até a semana que vem.